Um meteoro corta os céus de Portugal. Neste domingo, ao início da noite, uma bola de fogo gerou uma explosão luminosa depois de atravessar os céus de Portugal. Este fenómeno, conhecido como bolide, foi observado em diversas localidades de norte a sul. FC Porto conquista os pontos, SP, Braga sai sem sabor. Apesar de os minhotos terem dominado a partida, o triunfo coube ao FC Porto. Assim como Mourinho no Vitória Benfica, Farioli também alcançou o sucesso ao substituir a magia pelo esforço. A pandemia silenciosa das apostas desportivas. É essencial clamar a realidade, as apostas na internet não constituem um investimento. Trata-se de jogos de sorte elaborados matematicamente para que o utilizador saia a perder. A mais significativa ofensiva da Rússia, de que forma se prepara a organização do Tratado do Atlântico Norte para o desafio militar de Putin? José Milhazes e Nuno Rogério analisam os mais recentes acontecimentos da guerra na Ucrânia. O álcool é um detalhe. Ao invés de falarmos sobre os danos que o álcool provoca no corpo, mesmo em quantidades que não trazem alegria a ninguém, deveríamos elaborar uma lista das vantagens que o álcool proporciona. Crônica de Miguel Esteves Cardoso. A redenção alternativa da democracia. Embora haja esforços teóricos, a essência humana permanece inalterada. Ao dedicarmos tempo para a compreender, em vez de a rejeitar, tornamo-nos cientes de que acreditar na existência da democracia e aplaudir fervorosamente não é suficiente. Ventura e as lições contemporâneas da incessante caça às bruxas. As bruxas em questão não se referem às do Halloween, uma celebração que não celebro, mas sim à memória de um hábito ancestral e à sua ligação com os nossos diálogos sobre Salazares, cartazes e ameaças de proibições judiciais. Chefe de Estado sob alerta. É necessário ter bastante atenção ao selecionar quem ocupará a função, de forma a evitar que o PR se torne um significativo desestabilizador do sistema. A saúde não deve prosseguir como um instrumento de derrubar governos. Por Carlos Rodrigues. PSP desloca-se ao bairro do Zambujal após tiroteio de 1 hora. O incidente decorreu de um desentendimento entre dois amigos, que resultou em disparos para o ar. Além disso, Netanyahu confirmou que Israel já recebeu os corpos de mais 3 reféns israelitas. Um meteoro iluminou os céus de Portugal neste domingo, um bolide, mais brilhante que a lua cheia. O meteoro passou por Portugal, sendo visível em toda a Península Ibérica. Ele penetrou na atmosfera sobre a Lousã e apagou-se em Amiozinho. Supremo confirma pena de 15 anos e meio de prisão para tio que agrediu sobrinha 280 vezes. A menina sofreu abusos pela primeira vez aos 7 anos, tendo sido entregue ao agressor pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Porta-voz dos imigrantes expressa preocupação com homicídios e pede à comunidade que não reaja a assaltos e que feche mais cedo. A comunidade do Bangladesh em Portugal está alarmada com 2 homicídios em 4 meses. O líder menciona a necessidade de medidas de autodefesa, incluindo a modificação de horários. Netanyahu confirma a entrega de corpos de 3 reféns em 3 horas. O primeiro-ministro israelita informou na rede social X que a Cruz Vermelha já fez a entrega dos corpos. Além disso, José Manuel Pureza é candidato a coordenador do Bloco de Esquerda. Da paz macilenta à noite de embriaguez, parte 2. Publico@publico.pt. Companhia Teatro dos Aloés celebra 25 anos de atividade. Em conversa com o CM, a companhia revela as suas alegrias e desafios ao atuar na Amadora. Escalada de tensão. Será que estamos diante de testes nucleares? Após Vladimir Putin realizar o teste de um novo míssil de cruzeiro com potencial nuclear, Donald Trump declarou que os Estados Unidos da América irão testar armamento nuclear. O convidado é o Major-General João Vieira Borges. Aveiro investe na capacitação de novos públicos. Nesta edição, o Teatro Aveirense apresenta um novo espetáculo infantil que combina dança e música clássica. Além disso, destaca-se o novo pavilhão multiusos e o livro comemorativo dos 25 anos do Aveiro Jovem Criador.
1975 revelou a generosidade e a vilânia, a brutalidade e o afeto. O apreço pelos membros do PCP na Assembleia Constituinte. Esse senhor padeceu como eu não padeci. O massacre da Páscoa, a primeira experiência de guerra híbrida em Portugal. As armas do 25 de novembro. A reação de Sá Carneiro perante. Sobre a obra, Viseu. Personalidades. Após, Viseu. Ruralidade ES, e, Viseu. Urbanidades. O autor explora as figuras que moldaram a essência da antiga cidade, incluindo reis, bispos, nobres, escritores e artistas, tanto homens como mulheres. Isabel Costa e Catarina Rolo Salgueiro. Aqueles que não expressam o que, Catarina Rolo Salgueiro e Isabel Costa alertam que a vigilância e censura nas redes sociais migraram para a vida, defendendo a liberdade de expressão na obra, Burn Burn Burn. A Casa Brazonada de Manuel Soares de Albergaria. Certa vez, Manuel Soares de Albergaria optou por ceder a sua residência para que se tornasse um museu, porém com uma exigência: o nome deve ser preservado. Atualmente, o Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria é um espaço de recordações. A inteligência artificial está a subtrair postos de trabalho. De certa forma, a ideia de que a IA está a subtrair os nossos postos de trabalho tornou-se vantajosa para as empresas e por isso as dispensas em seu nome devem ser analisadas. Editorial de Sónia Sapage. A desigualdade de género acentuada pela escassez de lugares em lares e creches, assim como pela ausência de cuidados adequados para as parturientes. A escassez de lugares em lares, creches e jardins de infância acentua a desigualdade de género, considerando o peso do cuidado familiar que recai diariamente sobre as mulheres. Quando o Estado falha na assistência às pessoas, essa responsabilidade recai, na maioria das vezes, sobre as mulheres da família. Benfica em eleições. Diminuição do tempo de contagem de votos para MET. José Pereira da Costa informa que os sócios terão acesso à informação sobre os tempos de espera em cada mesa de voto. Além disso, o FC Porto derrota o SC Braga por 2-1 e assume a liderança do campeonato. Trump afirma que o cessar-fogo em Gaza é robusto. O presidente dos Estados Unidos da América vê o entendimento de cessar-fogo entre Israel e Hamas como extremamente forte. Na Turquia, países islâmicos realizam uma reunião esta segunda-feira, ao passo que Tel Aviv prossegue com os ataques a Gaza. Cota das energias renováveis no consumo elétrico atingiu o menor nível em outubro nos últimos 2 anos. O mês de outubro foi menos sustentável. Portugal não registava um mês com tão baixa contribuição de energias renováveis, e tanta utilização de gás, há 2 anos. Nos primeiros 10 meses do ano, o país também apresentou uma cota renovável inferior à do ano anterior. Após vencer as eleições, Milei aspira a ser visto como um reformista moderado na Argentina. A meio do seu mandato, o presidente argentino utiliza o capital político adquirido nas legislativas para buscar consensos em torno das reformas laboral, tributária e penal, respondendo igualmente a um apelo de Washington. Enquanto se antecipa uma reestruturação do executivo, o mercado espera um novo regime cambial. Ouvindo no Parlamento o Ministro da Reforma do Estado. O Ministro Gonçalo Matias presta declarações sobre o novo orçamento do Estado. Os deputados também ouvirão o Tribunal de Contas. Diversas cidades ucranianas foram alvo de ataque por parte da Rússia durante a madrugada. Durante a madrugada, as cidades ucranianas de Dnipro, Nikopol e Mykolaiv foram atacadas por tropas russas, resultando num ferido e em danos significativos. Trump, por enquanto, rejeita o envio de mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Dos desafios da nova liderança do Bloco de Esquerda ao crescimento do LIVRE, a viragem para a direita. O próximo líder do Bloco de Esquerda, escolhido no domingo, enfrentará o desafio primordial de inverter a descida nas eleições. Para alcançar esse objetivo, será necessário desmantelar o que os especialistas em política designam por tempestade perfeita, que resultou no encolhimento do partido. Moscovo não se renderá a menos que seja forçada a tal. O coronel José do Carmo afirma que a Rússia não entrará em negociações enquanto considerar que detém uma posição vantajosa. Relativamente a Gaza, assegura que o Hamas está a atuar intencionalmente, para que a identificação dos corpos se prolongue.
Afeganistão. Terremoto de 6,3 causa um mínimo de 20 óbitos. Terremoto no norte do Afeganistão resultou em devastação e várias vítimas fatais. Tufão. Milhares de pessoas evacuadas e escolas encerradas nas Filipinas. A Autoridade Meteorológica das Filipinas emitiu um aviso sobre chuvas fortes ligadas ao tufão, com ameaça de inundações graves. Filipinas evacua milhares e fecham escolas devido ao tufão Kalmegi. Preparativos nas Filipinas para tufão com ventos que podem atingir os 165 km/h. Paragem na circulação ferroviária entre Marco e Régua devido a trabalhos de eletrificação. A circulação estará interrompida até abril de 2026. Será disponibilizado um transporte rodoviário alternativo, com paragens nos pontos considerados mais apropriados para embarque e desembarque de passageiros. Rui Costa despede-se do ciclismo. Rui Costa, que se destacou na sua longa trajetória, será lembrado por ser o primeiro português a conquistar um título mundial. Além disso, André Schurrle, antigo jogador de futebol, iniciou uma nova fase da sua vida voltando-se para o alpinismo. Braga aspira a integrar a área metropolitana com o PSD no governo e nas autarquias. É uma oportunidade ímpar. Os recém-eleitos autarcas do distrito de Braga pretendem, neste momento, estabelecer uma área metropolitana onde o investimento público em transportes seja um motor de crescimento para a região. E contam com o auxílio de um ministro. Investigadores da FMUP pretendem evitar e reverter as consequências do stress crónico. De acordo com Patrícia Monteiro, o stress crónico assemelha-se a um alarme invisível que permanece sempre ligado e que não se limita apenas à mente. Ainda existe um Estado de Direito no Brasil dominado por gangues. Hoje, no Brasil, bairros e até cidades inteiras encontram-se sob o controle de grupos criminosos que impõem a sua violenta legislação. O que ocorreu no Rio de Janeiro é apenas a parte visível de um problema muito maior. A CP dispõe sempre de fundos, apesar de tratar mal os clientes. Luís Montenegro, que presta homenagem a Cavaco Silva, o PS, que atravessa um pesadelo nas presidenciais, e a CP, que tem afastado clientes, representam o bom, o mau e o vilão. José Afonso é reinterpretado pelo Teatro Experimental do Porto. A produção do TEP tem como base a obra de José Afonso e os seus concertos de 1983. Petição. 24.000 cidadãos desejam que a discriminação seja criminalizada. As assinaturas serão apresentadas na Assembleia da República na próxima quinta-feira. Joana Amaral Dias, aspirante exilada nas plataformas sociais. Ela é candidata a Belém e acredita que a democracia em Portugal já se esgotou. Joana Amaral Dias sente que todos a receiam e afirma que existem razões para temer, pois ela permanecerá na batalha. Dana, presidente de Valência, admite falhas e renuncia. Mazon, líder regional do Partido Popular, PP, direita, reconheceu que cometeu um erro ao não solicitar a declaração de emergência nacional na região. Marinha é novamente condenada pela Justiça por prejudicar fuzileiro. Regras de segurança foram infringidas pela instituição militar durante um exercício que causou incapacidade ao cabo. O Tribunal Superior aumenta a indemnização para 100.000 euros, mas o lesado também é considerado responsável pelo ocorrido. 42. A missão antártica da China arranca para finalizar base. Desde 1984, a China tem vindo a realizar missões científicas na Antártida e, presentemente, possui 5 estações de investigação no continente. Quarta-feira com aviso amarelo devido à chuva no continente. Devido ao mau tempo, o IPMA emitiu um aviso amarelo para todo o país. Agenda de concertos programados para 2025 e 2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos agendados para os meses vindouros, uma programação em constante atualização. Flotilha, Tarefeiro e Apagão concorrem ao título de palavra do ano 2025.
O processo de votação está a decorrer até ao fim de novembro no site oficial da iniciativa da Porto Editora. Identidade de 3 corpos entregues pelo Hamas é confirmada por Israel. A Cruz Vermelha recebeu os corpos de 3 reféns israelitas do Hamas. Marinha é novamente condenada pela Justiça por prejudicar fuzileiro. Em manobra militar, a instituição militar infringiu normas de segurança, resultando na incapacidade do cabo. O Tribunal de Instância Superior aumentou a indemnização para 100 mil euros, embora a vítima também seja considerada responsável pelo ocorrido. Descarrilamento devido à vandalização da ferrovia em Moçambique. Os CFM registaram este ano perdas de 2 milhões de dólares na sua rede ferroviária sul. Presidente de Valência renuncia ao cargo um ano após a tempestade Dana. Já não consigo suportar. Carlos Mazon, líder regional do Partido Popular, PP, direita, admitiu que cometeu um erro ao não solicitar a declaração de emergência nacional na área e por ter inicialmente escondido a sua localização no dia das inundações, demorando a chegar ao centro de operações. Bruno Mascarenhas. Chega é uma opção que interessa ao PSD. O vereador lisboeta dá sinal positivo a colaborações com a administração de Carlos Moedas, em cada situação ou através de pastas. Bruno Mascarenhas critica também Gouveia e Melo por iniciar uma viragem à esquerda. Acusações de Trump sobre testes nucleares são rejeitadas pela China. Após Trump ter dado luz verde a testes nucleares em resposta aos programas de outros países, Mao Ning faz declarações. SwordCell destina 250 milhões de euros a Portugal para desenvolver uma plataforma global de inteligência artificial na saúde. Virgílio Bento, que é o fundador e CEO do unicórnio SwordCell, avaliado em 3,5 milhares de euros milhões, defende que o país possui todas as condições para assumir uma posição de liderança mundial na área da inteligência artificial. Eurofound. Após anos de descida, os casos de suicídio aumentaram novamente. Portugal reflete a situação alarmante apresentada para a União Europeia. É necessário um aumento na qualidade dos cuidados, bem como mais apoios sociais e inclusão, avisa a entidade europeia. Justiça. É acertado o PS excluir o Chega? Sim, sim e sim. Augusto Santos Silva louva o consenso entre o PS e o PSD na seleção de cargos superiores na Justiça, excluindo o Chega. No entanto, existirá ambiente político para implementar uma reforma abrangente. Acusação de tentativa de homicídio contra britânico que esfaqueou 11 indivíduos em comboio. Após o ataque no sábado à noite durante a viagem de comboio entre Doncaster e a estação de London King's Cross, o suspeito, com 32 anos, foi preso. Risco de pobreza. Em 2024, 9,2% dos trabalhadores em Portugal estão em perigo. Na União Europeia, o fenómeno impacta mais os homens do que as mulheres. Homenagem à avó. Proprietários do Fiametta inauguram novo restaurante em Lisboa com temática italiana. Fosca Tantasi, uma cozinheira talentosa, mulher de família e avó amorosa, serve de inspiração para este novo espaço que oferece uma cozinha totalmente italiana. Este local, que se pretende um tributo, está localizado nas Avenidas Novas, em Lisboa, e é apresentado pela neta, Ludovica Rocchi, fundadora do famoso Fiametta. A Turma Imbatível regressa para a 14ª edição. O Lidl já fez a diferença na vida de mais de 190 mil alunos, em mais de 1.300 escolas por todo o país. Este ano, apresenta mais uma edição dedicada à dieta da saúde planetária. Mais 47 médicos na Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes. Esta ação faz parte da estratégia para aprimorar continuamente a qualidade, a proximidade e a sustentabilidade da resposta do Serviço Nacional de Saúde na região. Novo drone, mini caça, com IA revelado pela Ucrânia. O FAV-1 é capaz de alcançar velocidades que ultrapassam os 250 km por hora, possui um alcance de 30 km e pode atingir uma altitude de 5.000 metros.
Divulgadas as atrizes que representarão as esposas dos Beatles no filme. Está confirmada a identidade das intérpretes de Linda McCartney, Yoko Ono, Pattie Boyd e Maureen Cox nas 4 biopics que Sam Mendes está a desenvolver sobre os Beatles. Condenação com pena suspensa para motorista apanhado sem carta. O réu terá de participar numa formação, apresentar prova de matrícula numa escola de condução, assistir a aulas teóricas e submeter-se a um exame de código. Fã adverte que o despacho que autoriza consultas privadas constitui um sério retrocesso. A decisão resulta de sugestões da direção executiva do SNS e da Administração Central do Sistema de Saúde, contando com a avaliação da entidade reguladora da saúde. Corte no IRC é promulgado pelo Presidente da República. O Presidente da República deu agora o seu assentimento à redução do IRC, que passará dos atuais 20% para 17% em 2028, aprovada pela Assembleia da República. Caminho vermelho do LACMA. Glamour, tonalidades, vestidos transparentes e Gucci. No evento, a maioria das celebridades foi vestida por Demna, o recente diretor criativo da Gucci. Na imagem, aparece ao lado de Alex Consani, Demi Moore e Tallulah Willis. Redução nos desembarques nos portos açorianos pelo terceiro mês consecutivo. Embora tenha havido uma diminuição, entre janeiro e setembro de 2025 verificaram-se mais desembarques. A ação no Rio de Janeiro é apenas a ponta do iceberg, debate. A ação em 2 favelas do Rio de Janeiro evidenciou a complexidade do crime nas principais urbes brasileiras. A direita elogiou, enquanto a esquerda mencionou chacina. O que realmente está a acontecer no Brasil? Inquérito sobre o abandono de bebê em Leiria é arquivado pelo MP. O processo de promoção e proteção da criança está a ser tratado no Tribunal de Família e Menores de Leiria, com o objetivo de determinar o seu futuro. Setúbal. Detenção de deputado municipal do PS por roubo. De acordo com informações do PS de Setúbal, Marco Costa deverá ser levado ao Tribunal de Setúbal ainda nesta segunda-feira. Investigação indica contaminação por medicamentos nas águas europeias. Foi encontrada uma relação estatística entre a presença de fármacos e a condição morfológica e ecológica das ribeiras, bem como o nível de impermeabilização urbana. Se o humor é vedado, o gajo de Alfama entra na política. O comediante é um necrófago que, com humor, expõe os males da sociedade. Se não lhe é permitido realizar a sua função, passamos a existir rodeados de corrupção. Dado que já não podemos divertir-nos com o gajo de Alfama, é necessário que nos revoltemos contra o Rodrigo Taxa. Podemos fazer a troca, por favor. Executivo prossegue com alterações em mais 2 ou 3 ministérios até ao final do ano e designa Rui Medeiros para a legislação do Tribunal de Contas. Durante uma sessão no Parlamento, o ministro adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, informou que o projeto de Código de Contratos Públicos e a nova legislação do Tribunal de Contas entrarão no Parlamento em janeiro de 2026. Rui Medeiros foi designado para a revisão da lei. Destaque para Angola e Moçambique nos prémios de turismo. Dino de Santiago, o cantor, recebeu um dos prémios. Madeira condena a elevação das tarifas da TAP durante o Natal. Executivo da Madeira solicita à TAP a revogação do aumento das taxas nos voos de fim de ano. Projeto português será financiado pela Comissão Europeia com lítio. O projeto é financiado pelo Fundo de Inovação. Premiados em Valência, Albano Jerónimo e Rui Xavier. Na Mostra de Valência, Albano Jerónimo conquistou o prémio de melhor ator. All You Want for Christmas Is You e Mariah Carey regressam. Anualmente, Mariah Carey encontra uma maneira inovadora de relançar a música e retomar o primeiro lugar na lista norte-americana. A irreverência inabalável de Rosalía encontra-se toda no seu novo disco. Já tivemos a oportunidade de ouvir Lux, que será lançado na sexta-feira, 7 de novembro.
Mais provocador, mais audacioso e ousado, o álbum reafirma Rosalía como uma das mais significativas forças criativas da atualidade. Concerto, Juntos por Gaza, em Lisboa com Salvador Sobral, Sérgio Godinho, Capicua e Bárbara Tinoco. Confira a lista total de artistas. O evento está agendado para o CCB em dezembro, contando com 14 artistas confirmados. Os lucros obtidos com a venda de bilhetes serão doados à UNRWA, Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina. 35 mil passageiros diários em Lisboa afetadas por atrasos no aeroporto. Estamos a ser noticiados nos Estados Unidos da América, Reino Unido ou Brasil por motivos negativos. Bernardo Trindade, presidente da AHP, destaca que o grupo de trabalho criado pelo governo para acompanhar a situação do aeroporto só terá eficácia se as equipas puderem intervir para solucionar os problemas de imediato. Governo revela Plano Nacional de Centros de Dados para satisfazer a demanda por inteligência artificial. O ministro Gonçalo Matias revelou a formação de uma equipa de intervenção na recém-criada Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, com o objetivo de assegurar a interoperabilidade e a colaboração com outras áreas do governo. Luís Montenegro, o SNS não será salvo pelo setor privado. O que pode salvar o privado é o SNS, se não encaminhar tantos utentes para lá. O primeiro-ministro Luís Montenegro destaca a SwordCell como um modelo do que ambiciona para Portugal, eficiência e economia, e afirma que o esgotamento da capacidade instalada na saúde é uma realidade tanto no SNS como no setor privado. Mamdani irá validar seu estatuto de favorito na corrida para a Câmara Municipal de Nova Iorque. Com 34 anos, o candidato democrata muçulmano tem logrado uma vasta mobilização entre jovens e progressistas, ao mesmo tempo que procura moderar algumas das suas propostas para alcançar o cargo de mayor. Estudo de opinião indica que cidadãos dos Estados Unidos da América criticam Donald Trump em todos os aspectos da administração e alegam existir abuso de poder. Uma ampla pesquisa de opinião realizada por agências de comunicação nos Estados Unidos da América demonstra que os cidadãos desaprovam Donald Trump, e com uma grande margem em diversas questões, embora os democratas não se encontrem numa posição favorável para as eleições intercalares do ano que se aproxima. Super Brandis 2025, uma celebração com humor felino. A 21, a Gala Super Brandis tomou conta do Teatro do Tagus Park, em Oeiras, para homenagear as 48 marcas de excelência que se destacam no mercado português, 6 a mais em comparação com o ano anterior. Colapso de parte de torre medieval em Roma. A parte da estrutura da torre, que estava abandonada há anos, desabou após trabalhos de renovação. 4 indivíduos foram resgatados dos destroços, com um deles a apresentar ferimentos graves. Faleceu Ló Borges, o compositor que trouxe inovação à MPB. O músico do Clube da Esquina encontrava-se hospitalizado devido à intoxicação medicamentosa. O cantor continuou a sua carreira prolífica até os últimos anos de vida. Contava com 73 anos. Acórdão sobre bastonários adiado pela terceira vez, o atual e a ex. A defesa de 12 dos 3 arguidos já defendeu a absolvição, enquanto a defesa da 13ª arguida, que admitiu parcialmente os atos que lhe foram atribuídos, aceitou a condenação apenas por falsificação de documento. Kim Kardashian inicia nova fase na nova série de Vince Gilligan. Pluribus faz a sua estreia na Apple TV+, na próxima sexta-feira, 7 de novembro. Confira na galeria de fotos outras estreias desta semana. O progresso económico só será possível se cessarmos de remunerar a inatividade. Wolfgang Muau, escritor de Caput, expressa receio de que a economia europeia tenha atingido ponto de não retorno, prevendo que será sufocada pelos Estados Unidos da América e China. Além disso, afirma que uma crise da dívida o inquieta. Água em movimento, a revolução circular no território. Neste episódio, analisamos de que maneira a economia circular está a alterar o setor da água, as políticas regionais e a maneira como concebemos as nossas cidades. Armando Pereira pressiona DRAI e reivindica 1,4 milhares de euros milhões na justiça que diz serem seus.
Aproveitando a Operação Picoas em Portugal, Patrick Drahi decidiu romper com o seu ex-sócio Armando Pereira, afirmando sentir-se traído e chocado. Neste momento, o português inverteu a situação e iniciou um processo judicial. A imprensa francesa menciona uma separação sem igual no universo empresarial. Trovante, recebo uma chamada do João Monge em pranto, a relatar que as crianças em Almada estão a entoar a nossa canção. Não exploramos a tragédia para merchandising. Durante uma intervenção no posto emissor, os Trovante recordaram a origem de Timor, que se tornaria uma das músicas mais icónicas do grupo, lançando um olhar sobre o sofrimento que ocorria na região que se tornaria independente em 2002. A RTP transmitiu-a como pano de fundo, numa emissão direta. Isso associou àquela causa. FIFA não aceita apelos da Federação de Futebol da Malásia sobre naturalizações com documentação falsa. Os apelos dizem respeito à penalização de 1 ano aplicada a 7 atletas. Detido pela PJ, ilegal no país é libertado após abusar de namorada, de 13 anos em Loures. A menor deixou a casa pois a mãe não aceitou o namoro. O suspeito solicitou asilo por motivos humanitários, mas o pedido foi negado. A estratégia do Benfica para retomar o recorde de votos. O presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica revela a instalação de mais mesas de voto, a redução do tempo de espera para votar e a contagem dos votos em metade do tempo. Também se discute a candidatura de Nuno Gomes à presidência. Grávida falecida, Carneiro solicita responsabilidade a Montenegro e ele requer reformas. Após a demissão do presidente do Amadora Sintra por ter fornecido dados incompletos à ministra da Saúde acerca da grávida falecida, o líder do PS solicita responsabilidade ao primeiro-ministro. Assalto em comboio. Passageiros descrevem instantes de terror. Um dos feridos com maior gravidade é um trabalhador da empresa de caminhos de ferro, que se esforçou para conter o agressor. Orçamento da agricultura atinge o valor mais alto da história. Com a reprogramação do PRR, a agricultura recebeu um acréscimo de 111 milhões de euros e mais 50 milhões de euros em linhas de financiamento. Vila Nova da Barquinha. Acordo entre PS e PSD. Com 31,64% dos votos, Manuel Morato foi escolhido como novo presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, garantido assim 2 mandatos. Partidos da oposição reafirmam pedido de demissão da Ministra da Saúde. A mesma situação tem-se repetido há 1 ano e meio. Enquanto o primeiro-ministro é instado pelo líder do PS a demitir Ana Paula Martins, André Ventura critica a ministra por não assumir as suas obrigações, e Rui Rio expressa a sua preocupação sobre o estado de degradação do SNS. Iniciativa Liberal destaca a necessidade de reforma do SNS pela Ministra da Saúde. Mário Amorim Lopes reconheceu que a prioridade da IEL é zelar pela saúde dos cidadãos portugueses. Jovem sem abrigo desaparecido desde sexta-feira. As investigações no Rio não revelam indícios de Márcio Douglas, de 22 anos. Homem suspeito de abusar da enteada é detido pela PJ. A detenção foi realizada após uma investigação na ilha de São Miguel, depois de as revelações da vítima, no âmbito de um acompanhamento psicológico. El Fasher, massacres e desaparecimentos são denunciados por organizações humanitárias no Sudão. Com a captura da cidade sudanesa pelas RSF, várias organizações humanitárias alertam sobre massacres e desaparecimentos em grande escala. Milhares de civis permanecem cercados e enfrentam um risco elevado. Carandá recebe 480 mil para o mercado cultural em Braga. O município indicou que a intervenção na cobertura, incluindo mudanças nos revestimentos e melhorias na cobertura envidraçada, foram algumas das atividades realizadas. Investimentos em saúde recebem financiamento do Norte 2030 através da religião. O programa Norte 2030 irá também apoiar a ampliação e requalificação de extensões de cuidados primários e centros de saúde. Detenção de deputado municipal do PS por roubo na via pública. Mulher ameaçada com faca ficou sem a sua mala.
Marco Costa, membro da Assembleia Municipal de Setúbal, foi preso por roubo na rua. A mulher vítima foi ameaçada com uma arma branca. A PSP prendeu um cúmplice e recuperou os objetos furtados. Inauguração das iluminações natalinas em Lisboa a 22 de novembro. As iluminações deste ano abrangem um percurso que corresponde a mais de 3 voltas à cidade, somando mais de 182 km de luz, distribuída em 46 locais. Presidente letão reprova a retirada da Convenção de Istambul. Com esta decisão, a Letónia evita, por enquanto, ser o primeiro país da União Europeia a deixar este acordo internacional. Redução em saúde, educação e transportes, aumento em qualificações, inovação e habitação. Qual será a nova alocação dos fundos do PRR? O Governo submeteu a versão definitiva do Plano de Recuperação e Resiliência, PRR, em Bruxelas, que representa a derradeira chance de modificar o plano antes do encerramento em 2026. 311 milhões de euros em empréstimos não foram utilizados, e uma parte do montante restante foi redistribuída. De onde provém e para onde se destina o capital? Trump ameaça cortar fundos se Mamdani vencer em Nova York. Ao ser indagado sobre as semelhanças com Mamdani, Trump limitou-se a afirmar que é mais bonito. Contudo, expressou a sua preferência por Andrew Cuomo e reiterou a ameaça de bloquear fundos caso Mamdani se torne presidente da Câmara. Mulher grávida que faleceu demonstra que o sistema falhou. Correia de Campos não solicita a demissão de Ana Paula Martins, mas alerta que a confiança da população tem sido profundamente afetada. A família da gestante pode requerer indemnização ao Estado. Giovana Ramundo, do Rio de Janeiro, e Ricardo Gil Soeiro, de Portugal, são os vencedores do Prémio Candango. A autora brasileira triunfou na categoria de melhor romance com Sorriso Sorvete de Cereja, enquanto o escritor português recebeu o prémio de melhor livro de poesias com lições de miragem. Moçambique recebe 40 médicos formados na Turquia. Entre 27 e 31 de outubro, teve lugar um programa de capacitação para profissionais de saúde. Uma trama em prol do Chega. Alberto Gonçalves analisa a conversa de André Ventura na CNN Portugal. Desordem na saúde. E será que a ministra ainda suporta? Resultados em queda e investimento em alta. A eficácia é uma catástrofe. A autoridade da ministra está a esgotar-se e as alternativas levam o SNS ao colapso. E será que Cotrim conseguirá recuperar os votos perdidos do PS e do PSD? PCP sugere penalizar conglomerados económicos e baixar impostos. Para além da questão fiscal, a bancada comunista reivindica a devolução ao Estado dos contratos de parcerias público-privadas e a anulação do processo de privatização da TAP. Esta terça-feira, o INEM terá um novo presidente. Luís Cabral sucede a Sérgio Janeiro, que ocupou o cargo interinamente durante vários meses. António de Essa Pinheiro, que foi selecionado como vogal, também começará as suas funções. Esta terça-feira, Luís Mendes Cabral toma posse como presidente do INEM. Amanhã, 4 de novembro, Luís Cabral e António de Essa Pinheiro começam a exercer as suas funções como presidente e vogal do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, respectivamente, revelou o Ministério de Ana Paula Martins. Drones em ação. Bélgica menciona espionagem. Confirmado pelo ministro belga o sobrevoo de drones. O G20 poderá facilitar um acordo de cessação das hostilidades na Ucrânia. Diante do aumento da pressão global, Putin pode ser obrigado a ceder nas conversações. O líder russo enfrenta a corrida contra o tempo, mas quem determinará o término do conflito? Estados Unidos da América, Rússia ou, enfim, a Europa? IRA não poderá, afinal, circular com luzes de emergência. O IRA não terá autorização para circular com luzes de emergência e em marcha de urgência, contrariando o que havia sido divulgado pela própria associação. O IMT solicitou um parecer à Proteção Civil e decidiu revogar a sua decisão. Paulo Batista comenta sobre a publicação de Cristina Ferreira. O casamento não será agora. O comentador da Tarde das Estrelas diz que se trata de um golpe de marketing.
BBC é censurada por supostos cortes, desonestos, no discurso de Trump. Parte do discurso em que Trump convoca uma manifestação, patriótica e pacífica, foi ignorada pelo programa. All's Fair, a série sobre advogadas onde Kim Kardashian supera Glenn Close e Naomi Watts. O poder têxtil e as bordas resultantes de uma criação de Danielle Libeskind, mas mergulhadas num balde de tinta vermelha, uma produção sobre advogadas com Sarah Paulson, Jennifer Jason Leigh, Judith Light e Brooke Shields. Vitória garante entrada de Portugal no Mundial de Sub-17. A seleção lusa compete na quinta-feira contra Marrocos na segunda jornada, às 12h30, hora de Lisboa, e conclui a sua participação no grupo no domingo, enfrentando o Japão a partir das 13h30. Estarreja. Candidaturas a bolsas de estudo abertas pela Câmara. As candidaturas estão disponíveis até ao dia 28, sendo que devem ser feitas, exclusivamente online através da plataforma SIGA. Investimento de 5,1 milhões em imagiologia pela ULS do Baixo Mondego. A ULS do Baixo Mondego informa que o novo serviço de imagiologia estará situado no piso -1 do Hospital Distrital da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, ao lado do serviço de urgência. Estudantes de escolas primárias irão adquirir conhecimentos sobre segurança nas estradas. A campanha Já Chegamos, que concluirá a 12 de dezembro, será realizada em escolas primárias nas regiões norte e centro do país, abrangendo cidades como Porto, Viana do Castelo, Coimbra, Lisboa, Santarém e Setúbal. 8 suspeitos detidos e milhares de doses de droga apreendidas. Os 8 detidos foram apresentados no Tribunal Judicial do Porto, onde 3 dos suspeitos receberam a medida de coação de prisão preventiva. Pedro Fatela, a tentativa de Luís Pinto de recorrer à arbitragem para explicar a goleada que estava a sofrer soa-me algo mesquinho. João Pinheiro, árbitro da partida, decidiu expulsar Fábio Blanco devido a uma entrada sobre Barreiro, enquanto não puniu Sudakov num incidente com SAMU. Governo destaca 20 milhões de euros para a modernização da frota de pesca, embora considere as regras chatas. O secretário de Estado das Pescas afirmou que estão a ser realizados investimentos fantásticos, no contexto da modernização da frota, através do PRR. Tribunal de Contas, a prevenção de perdas é uma vantagem do controle prévio. Segundo Filipe Urbano Calvão, presidente do Tribunal de Contas, a dispensa de certos contratos do controle prévio para submetê-los a um controle posterior pode não ser benéfica. Setor automóvel em Portugal sob aviso, o que estamos a experienciar não é uma crise, é uma mudança global. Nos últimos 5 anos, a indústria automóvel em Portugal alocou 4,5 mil milhões de euros. O empenho tem sido enorme, mas não é suficiente face ao que é necessário para o futuro, afirma o presidente da AFIA, a Associação do Sector, que expressa a sua preocupação com a transformação que está a ocorrer num sector restringido por uma camisa de força, composta por mais de 11 mil regulamentos estabelecidos em 5 anos. Maputo. 2 indivíduos presos por participação no sequestro de um cidadão português. O sequestro do empresário português, de 69 anos, que possui igualmente a nacionalidade moçambicana, ocorreu na Baixa de Maputo. A Adega Cartucha antecipa um novo máximo de faturação para 2025. Em 2024, a Adega Cartucha registrou um faturamento de 28 milhões de euros, estabelecendo, até ao momento, o recorde da empresa. TDC, o Orçamento do Estado ignora 355 milhões para a Segurança Social. A Presidente do Tribunal de Contas, TDC, Filipe Urbano Calvão, era acompanhada pela juíza conselheira durante a sua apresentação no Parlamento. Ministro afirma que direções regionais receberam upgrade. No ano anterior, José Manuel Fernandes garantiu, na Assembleia, que o seu ministério recuperaria o poder de direção sobre os serviços regionais. Antiga provedora das Forças Armadas de Israel presa por revelar vídeo de soldados a maltratarem um detido palestiniano. A questão envolve a divulgação de um vídeo que revela soldados israelitas a maltratarem um detido palestiniano numa instalação militar nas proximidades da faixa de Gaza.
Netanyahu afirma que a partilha destas imagens por um membro do governo constitui o ataque de relações públicas mais sério que o Estado de Israel enfrentou desde a sua criação. A ausência de dados e o SNS. No que respeita aos planos do governo para a digitalização dos serviços públicos, poderá ser crucial recuar 2 etapas antes de avançar uma. Após perder o filho às 37 semanas, Tânia critica a ausência de apoio médico antes do falecimento do bebê. A mãe afirmou que deixou de ser assistida pelo hospital a partir das 26 semanas, não recebendo convites para consultas. Tentou apresentar uma reclamação contra o hospital, mas não lhe foi fornecido o livro de queixas. Faleceu a atriz Diane Ladd aos 89 anos. A informação foi divulgada pela filha, Laura Dern, através de um comunicado em que descreveu a mãe como uma heroína incrível. Enigma. Britney Spears desapareceu ou foi eliminada? Após 12 anos, o perfil da cantora no Instagram some das redes sociais. Zelensky reconhece: a situação é complicada para as Forças Armadas. A Rússia afirma ter feito progressos em Pokrovsk, enquanto o presidente da Ucrânia reconhece que 1/3 dos confrontos acontece nessa área do leste do território, que é um crucial centro de operações militares. Nova violação na prisão de Alquenter. Indivíduo abandona 29 telemóveis e uma corda. O homem foi identificado pelo sistema de videovigilância, mas conseguiu fugir sem ser apanhado. A importância dos dados no SNS. No que diz respeito à digitalização dos serviços públicos, delineada pelo governo, pode ser crucial recuar 2 etapas antes de avançar uma. Editorial de Marta Moitinho Oliveira. Fábio Veríssimo revela que o UFC Porto fez pressão por gravações televisivas. Segundo o Correio da Manhã, Fábio Veríssimo terá afirmado que o UFC Porto exerceu pressão, com os dragões a terem mostrado imagens de jogadas controversas em repetição no balneário dos árbitros. Antiga provedora das Forças Armadas de Israel presa por publicar vídeo de militares a maltratarem prisioneiro palestiniano. A questão envolve a divulgação de um vídeo que retrata soldados israelitas a maltratarem um prisioneiro palestiniano numa base militar situada nas proximidades da faixa de Gaza. Netanyahu afirma que a revelação destas imagens por um membro do governo constitui o ataque de relações públicas mais sério que o Estado de Israel enfrentou desde a sua criação. Trump, China e Rússia possuem um excesso de armamento nuclear. O presidente dos Estados Unidos afirma ter conversado com Putin e Xi Jinping sobre a regulação da quantidade de armamento, mas alerta: ambos são poderosos e não se deve subestimar-lhes. Superlua do Castor. Descubra como observar a superlua mais luminosa do ano esta semana. Esta superlua, que será 30% mais luminosa e 14% maior do que uma lua comum, é fruto da aproximação do satélite ao perigeu. Esta é a segunda de 3 superluas previstas para 2025, com a próxima a ocorrer em dezembro, a lua fria. A ação policial em Passos de Ferreira é considerada pela Leixões-SAD como excessiva e inadequada. De acordo com o comunicado, foi uma pequena desordem que, ao receber uma intervenção desproporcionada, acabou por colocar os adeptos em risco. Autocarros da China oferecem controlo remoto oculto à China. A Noruega, um dos países europeus que mais aposta em transportes públicos elétricos, revelou que é possível operar os seus autocarros chineses à distância desde a China. A associação afirma que a divulgação da PJ acerca do abuso sexual atribui culpa à vítima pelo crime. De acordo com a PJ, um homem foi preso por abuso sexual de uma jovem, após uma saída à noite, durante a qual a vítima ficou inconsciente devido ao consumo excessivo de álcool. Confiança social-democrata na Ministra da Saúde permanece inabalável apesar das polémicas. Apesar do aumento da controvérsia em torno da morte de uma grávida no Hospital Amadora Sintra, não se ouvem críticas à Ministra da Saúde por parte do PSD. O primeiro-ministro não se pronunciou sobre a questão, mas esteve presente ao lado dela. Uma discussão essencial acerca das doenças cerebro-cardiovasculares. No dia 17 de novembro, teremos um debate sobre as possíveis estratégias para reduzir as mortes por AVC e infarto em Portugal.
O evento será transmitido ao vivo no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, com entrada gratuita. Em 2026, Jon Stewart permanece à frente do Daily Show. Stewart mantém-se por mais um ano. Gil Vicente triunfa sobre o Santa Clara e mantém-se isolado na quarta posição. O resultado foi de 1-0. Millie Bairro Brown apresenta queixa de assédio contra David Harbour. A queixa foi apresentada antes do arranque das filmagens da quinta e derradeira temporada da série. Bia Soares solicita explicações ao Governo Regional acerca da privatização da hemodiálise no HDES. O partido defende que, ou o Governo está a pôr em perigo os pacientes ao fechar o serviço ou, por outro lado, já tem um acordo estabelecido com alguma empresa. Apoio aos sistemas de saúde de países afetados por cortes é solicitado pela OMS. Nesta segunda-feira, a OMS apresentou uma série de orientações para enfrentar os impactos imediatos e prolongados das severas reduções na assistência internacional. PCP responsabiliza primeiro-ministro pela política de saúde e critica bodes expiatórios. Alfredo Maia afirma que as contradições são evidentes, inclusive na maneira como a ministra esclareceu no Parlamento. Viseu. PSD retira apoio a vereador que optou por apoiar o PS. O PSD afirmou que quem é escolhido por um partido e, mais tarde, o deixa para se juntar a outra iniciativa política compromete a ética democrática e a confiança dos que o elegeram. A associação afirma que a vítima é responsabilizada pela PJ. De acordo com as redes sociais da PJ, em Lisboa, um homem foi preso por abusar sexualmente de uma jovem de 17 anos. Durante a época balnear, 18 indivíduos faleceram em Portugal. Dos 18 acidentes fatais, 12 resultaram de afogamentos. A Autoridade Marítima Nacional contabilizou 1.162 operações de salvamento. Assembleia Municipal terá Fernando Alexandre na presidência em Braga. Composta por 38 deputados eleitos de forma direta e 37 presidentes de junta de freguesia, a Assembleia Municipal de Braga é constituída por estas entidades.